Boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje no mar e em zonas onde as calemas tiram sono aos pescadores e famílias nas imediações. É o caso do Cacoaco, onde a nossa equipa conversou com pessoas que se dedicam à pesca, face ao alerta da prevenção lançado pelas autoridades. Constatamos casos de negligência. Em Cacoaco, as calemas estão a causar enormes prejuízos às peixeiras e pescadores locais, forçando-os a deixar de exercer a atividade há 2 semanas. As senhoras no mercado do Mundial, aqui em Cacoaco, quase que não conseguiram vender os peixes depois das calemas que têm atingido o local de venda. Tivemos muita calema, não conseguimos vender porque ficamos sem clientes, também perdemos alguns pertences, foi peixe com água, não conseguimos ficar aqui para vender porque a calema bateu bastante, bateu mesmo bastante, tivemos que vender do outro lado da estrada, então também os clientes não estavam a entrar porque não tinham como. Muito peixe, mas toda a bacana cheia, foi com mar, dinheiro, telefone, até fomos apanhar aí nos colegas. Tá mesmo mal, essa calema estragou tudo, depois o peixe está difícil. Esta cidadã, por exemplo, diz que do investimento feito, tudo acabou por se perder com a água, tendo ficado ainda com algumas sequelas na perna. A calemba veio com muita força, fizemos 4 dias sem vender, muito dia mesmo sem vender. Eu também afetei nessa calemba mesmo, a perna da perna, perdemos tudo sim, muito peixe mesmo. Caixa de peixe 40 mil kwanzas, carapau de 40 mil kwanzas, a caixa, quando a calemba veio, a caixa de peixe tudo foi com água. Os prejuízos e a procura pelo peixe sofreram aumentos significativos para o bolso de quem gera embarcações e para quem consome o pescado. Muita dificuldade, porque devido às calembas, a pesca torna-se muito difícil. Então, os pescadores não conseguem chegar até o alto mar devido às calembas, sabendo que eles usam a chata e nem muito, vamos dizer, nem muito seguro. Ficamos quase 3 semanas com as calembas aqui. Alguns sofreram dano de chatas, perderam chatas. Falando também que estou aqui também sofri uma chata que eu estou mandando reparar também, com as calembas que partiram muitas chatas aqui, sim. A forte agitação das marés já destruiu várias embarcações em diversos pontos do litoral do país, assim como colocou em risco os moradores e os proprietários dos estabelecimentos comerciais das zonas costeiras. Outros destaques na edição de quarta-feira: perigo, famílias com casas construídas em zonas de risco na Samba. E ainda a prevenção de inundações e os passos dados no Zango. Terceiro dia de greve dos operadores de justiça. A voz dos munícipes sobre os constrangimentos causados. Primeiro dia da Expo Ila, edição número 31 da edição da maior bolsa de negócios no sul do país, arrancou hoje no Lubango. SADC Angola assume amanhã a presidência rotativa da organização. Luanda recebe os convidados ao evento. Solidariedade e o caso do Centro de Caridade Santa Rita de Cássia, na Vila Flor. Fique descansado, tem sempre desporto com o melhor sobre o país e outros pontos do mundo. Outra vez boa noite. Na Samba, mais concretamente na zona da Camuxiba, encontramos famílias que, por conta das calemas, correm o risco de ficar sem casas. Essas famílias têm as habitações construídas muito próximo do mar e em locais normalmente mais afetados pelas calemas. Trata-se de alterações que ocorrem periodicamente no nível das águas do mar e são causadas pela interferência da força de gravidade com a influência da Lua e do Sol sob o campo gravítico do planeta Terra. Aqui, na zona costeira da Camuxiba, distrito urbano da Samba, as calemas são frequentes. A queda de residências é uma das principais consequências do referido fenómeno. Não vale a pena, aqui é complicado. Às vezes, por um ano, pode vir perder 3, 4 casas. Nesse momento, está a bater a hora, bate de manhã, bate à tarde. E quase o ano passado, bateu mesmo com força. Algumas casas que aqui nessa área toda tinham casas e todo mundo perderam as casas. E quando bate mesmo, ao invés de verdade, as águas transbordam até nas casas das pessoas. Nesse momento eu estou mesmo com medo, já se queixamos nas pessoas, já se queixamos no comissariado, mas nada de jeito, não falaram nada, nem um, nem dois. Estamos aqui
Já perdeu muitas casas, mas muitas casas mesmo. Dormimos quando para já de bater. Quando para de bater, nós dormimos. Agora, quando está a bater, nós sempre estamos de pé. Estamos mesmo de pé aqui a apreciar o mar. Às vezes fugimos com as crianças, lhes evacuamos noutro sítio. Vão ficar lá até quando o mar cessar, depois tornamos a regressar. De acordo com este jovem pescador, quando iniciam as calemas, todo o trabalho fica comprometido. Quando nós estamos para poder arrumar o barco, para nós poder meter as coisas para ir no mar, e fica tanto abatendo que não aguentamos mesmo meter as coisas no barco. Fica mais caro por quê? Porque nem todos os marinheiros aguentam levar o leme com bastante facilidade, por causa da onda fica batendo muito. E há muitos que não levam o fio da âncora suficiente para poder engaixar a âncora no mar e para poder o barco ficar mais seguro. Há mais ou menos 10 anos era possível, através de uma viatura, passar por aqui. Uma via que dava acesso até ao Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto e por este lado até a zona da administração da Samba. A verdade é que com o aumento das calemas o acesso deixou de existir e a preocupação dos moradores continua. Domingos Ventura vive e nasceu na Camuxiba há mais de 70 anos. O ancião testemunhou o desaparecimento da casa dos pais e enumera algumas razões do fenômeno na localidade. Essas calembas, há muitas calembas, mas é poucas calembas. Antigamente, não tem mais calembas de antigamente. Reduziram as calembas, o forte das calembas. Porque isso, aqui tinha uma entrada da Chicala para aqui, a canoa ia até o supermercado. E essa parte da outra parte tinha lá casas. E aqui tinha uma matas. Fecharam. E depois, quando fecharam isso, depois começaram a invadir. Como se pode verificar nas imagens do Josué Massuaco, aqui na zona da Camuxiba foram mais de 10 residências que desapareceram nos últimos 10 a 15 anos. Tudo por conta das calemas que não param de fazer das suas aqui. Esta situação faz com que os moradores apelam por uma intervenção das autoridades. O que nós queremos mesmo é para ver que a intervenção do governo. Hoje em dia não digo que retirar as pessoas daqui, né? Porque já sabe o país, é o momento que está passado. Pelo menos umas pedras, que seja uma barreira grande para prevenir as pessoas. Mostramos a seguir zonas do Zango que durante o cacimbo beneficiaram de intervenções técnicas na perspectiva de prevenção de inundações. É o caso da limpeza feita em algumas das principais valas de drenagem da zona, que estavam antes tomadas por grandes quantidades de lixo, o que não aconteceu em alguns outros pontos de Luanda, por exemplo, onde as águas de escoamento é deficiente. Com a época de chuva em curso no país, são várias as ocorrências que advêm deste período do ano que origina danos quase que incalculáveis. As valas de drenagem, construídas em determinadas zonas de Luanda, muitas delas representam perigo iminente para os populares, como é o caso da também conhecida Vala da Morte, localizada no Zango 2, em Viana. Assim que está a chegar a chuva, vai encher mesmo a vala, é mesmo muito perigo. Várias famílias, pedimos socorro, muita gente aqui, mas só dizem que vão ajudar, mas não resolvem nada. Então estamos aqui mesmo, só Deus é quem sabe conforme vão ter que fazer sobre essa vala. A parte da limpeza, que há muito não é feita na vala, a água que nela se encontra não segue o seu curso normal por falta de uma linha de escoamento. Não tem sítio onde deságua. Essa vala desse mesmo até lá está a ZAP. Quem vai para o Zango 3 tem uma parte, na água não vai, está tudo tapado. A nossa preocupação é essa, a chuva está aí nas portas, então a preocupação é muita mesmo. Já no município de Talatona, propriamente no bairro Onga, está a ser construída esta vala de drenagem. Aqui, nesta vala de drenagem de quase 2 metros de profundidade do bairro Onga, a comunidade já começa a sentir os efeitos que a mesma poderá trazer quando concluída. Segundo esta cidadã, em tempos de chuva, as casas ficam totalmente submersas, tanto é que algumas famílias tiveram que abandonar as mesmas. Se formos a constatar mais abaixo, houve pessoas que sofreram muito no tempo da chuva. A água entrou pela janela, juntamente com a areia, então praticamente graças a Deus, né, porque não se perdeu vidas,
mas era mesmo uma lástima. Esperamos que essa vala de drenagem possa, né, possa fazer algum benefício ou trazer algum benefício para a população. Por causa da quantidade de água das chuvas, Manuel Fernando teve de aumentar o muro de sua casa. Tem muita chuva, eu sei muro aí. Entra, levantamos mais de sempre, estamos levantando. Água aqui, à noite, não estamos dormindo. Não tem lugar para ficar. Assim mesmo quando a chuva está chovendo. Estamos mesmo atento aqui na vala. Quando chove mesmo, eu aqui, parece que já 3 vezes, já me lamberam, já primeiro, já assim mesmo segunda vez. A vala de drenagem da Samba é uma das que mais recebe grandes quantidades de água provenientes das chuvas. Balanço dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda em relação às últimas chuvas dá conta da morte de 2 adolescentes de 12 e 15 anos na bacia de retenção do bairro Sanzala, em Viana. Continua a greve dos operadores de justiça, que já vai no seu 3º dia. Os serviços estão paralisados em todo o país e os constrangimentos são inúmeros, principalmente nos serviços notariais. Os serviços nas conservatórias, postos de identificação civil, cartórios notariais de Cacoaco, Viana, Siak do Kazenga e no distrito urbano das Ingombotas encontram-se suspensos devido à greve dos oficiais de justiça de Angola, que está no seu 3º dia. Nesta altura, apenas estão a funcionar os serviços mínimos. Realização dos casamentos já marcados e óbitos. Normalmente, aqui a primeira conservatória não temos tantos casos de óbitos diário, porque é a conservatória que está centralizada na cidade, então nós não temos muitos casos. Mas todos os casos que referentes a esse município nós estamos a atender. Senhor Tito, de 50 anos, residente no bairro Chapas Vermelhas, no município do Dande, província do Bengo, está à procura de registro para os seus filhos há 6 meses, com o início do ano letivo cada vez mais próximo e sem documentação. Ele teme pelo futuro dos filhos. Então, desse momento, vim de cá para ver, então está em greve. Desse momento agora, não tem onde que vou tratar mais as minhas filhas cédula. A preocupação continua a reinar no seio dos utentes, devido à paralisação de alguns serviços, nomeadamente emissão de bilhete de identidade, marcação de casamento, entre outros. Este posto da identificação civil, aqui na província do Bengo, não é exceção. Portas trancadas, sem funcionários, é o cenário que se vive. Vim tratar um boletim de óbito. Por acaso, em questão de óbito, eles estão a atender. Eles estão a atender, até que nos atenderam rápido. Eu vim cá buscar o assento de nascimento para poder dar entrada ao processo do casamento. Chego cá hoje, me deparo com a greve e acho que é um pouquinho constrangedor. Nós que estamos nesse processo, né, e vejo que é um pouquinho constrangedor. E eu acho que o governo deve fazer alguma coisa. Como podemos constatar, estamos em greve, então vou ter que aguardar mesmo, talvez daqui a uma semana, um mês, não sei. Né? E é complicado quando o Ministério da Justiça está a ser injustiçado. Eu acho que o nosso governo tem que fazer alguma coisa. Datei dia 14 do mês de julho. Na semana passada vim buscar o recibo, hoje vim buscar o bilhete. Fiquei surpreendida a encontrar os papéis aqui que estão escritos estamos em greve. Não estou a conseguir perceber, já estou nesta correria de segunda-feira. Eu particularmente pretendo reconhecer o crédito bancário. E até aqui não estou a conseguir. Todo sítio onde estou aí só estou a encontrar. Estamos em greve. Estamos a encontrar as portas cerradas. Por isso, estamos aqui, não sabemos quando termina a greve. E estamos aqui, tudo está condicionado. Enquanto durar a greve dos oficiais de justiça afetos ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que reivindicam por melhores condições de trabalho e outras situações, muitos cidadãos não verão as suas cédulas de nascimento, bem como bilhetes de identidade serem emitidos. Da província da Huila chega um caso triste de homicídio voluntário.
O acusado é um cidadão que, segundo o SIC, espancou a própria mãe até a morte. Um homem de 31 anos de idade foi detido na cidade de Lubango pelo SIC, acusado do homicídio da própria esposa. Segundo o porta-voz do SIC na Huila, o crime ocorreu quando o acusado surpreendeu a esposa aos beijos com outro homem. Foi detido um cidadão de 31 anos de idade pela prática do crime de homicídio qualificado em razão da qualidade da vítima, ocorrido no bairro do Cuaua, onde foi vítima uma cidadã de 25 anos de idade. O facto ocorreu quando este cidadão dirigiu-se para o mercado informal do Mutundo, concretamente na barraca da esposa, tendo encontrado esta a beijar um outro homem. Insatisfeito, insurgiu-se com a mesma, tendo desferido chapadas, socos e pontapés na região do peito e abdômen, e causando ferimentos graves. O mesmo não prestou qualquer tipo de socorro, facto que levou a cidadã em causa a falecer 24 horas depois. A detenção do cidadão que tirou a vida da esposa, depois de ter agredido a mesma e não ter prestado qualquer tipo de socorro, chegou-nos a informação e criou-se uma diligência, ou fez uma diligência diante do mercado informal do Mutundo, onde podemos obter informações através de terceiro de como é que foi a agressão que a mesma sofreu. Depois deste facto, localizamos e procedemos à detenção deste mesmo cidadão. Eu a vi do meu trabalho, encontrei ele lá, foi beijado com um moço. Então peguei umas 2 chapadas, bati para ele, um soco para o moço. Não, só bati pela bochecha. Isso é um crime que eu não cometi. Como eu cometi às vezes, que me dá um corpo, às vezes 2 chapadas só. Mas no excesso de matar e não matei. SADC, momentos que antecedem a presidência de Angola. Em destaque. E avançamos com outras da atualidade, depois do caso triste que recebemos da Huila, do caso do cidadão acusado de ter espancado até a morte a própria esposa. A informação leva-nos agora a olhar para o ano letivo, que arranca dentro de sensivelmente 15 dias, ou seja, no dia 1 de setembro. Para alguns pais e encarregados de educação, a correria já começou e para a compra de materiais é necessário os filhos não escapam à dinâmica. A questão dos preços altos também já está em causa. Faltam sensivelmente 15 dias para a abertura oficial do ano letivo 2023-2024. E nesta fase, há quem esteja em exame. Foi assim meio acessível, porque também não deram os papéis para revisar em casas, nem teorias. Correu mais ou menos. 13 ou 14 eu vou tirar. E o Colégio Público número 1536, que leciona da 7ª à 9ª classe, tem carência de carteiras, mas o arranque das aulas no período previsto está garantido. Neste momento, a questão de mobiliário escolar. A escola, na verdade, está inscrita para um projeto de reabilitação e não vai acontecer agora. Portanto, isto porque já demonstra alguma necessidade de ser reabilitado e esperemos que isso aconteça quando se criarem, de facto, as condições para tal. Mas, enquanto isso, temos condições para arrancar. Nesta fase, pais e encarregados de educação encontram-se nos últimos dias a preparar os materiais escolares. Realmente nem consegui ainda todos, nem consegui todos, mas há a previsão de lutarmos para que o mínimo consigamos comprar. Já tenho alguns livros para os meninos, já está tudo preparado. Como as aulas ainda não começaram, mas realmente os pais estão a preferir comprar os materiais já nesta altura. Faltam poucos dias para o início do ano letivo 2023-2024, mas a questão do preço para a aquisição de alguns materiais didáticos ainda é discutível. O preço subiu, né? Os livros, porque o preço subiram, está
está exausto, está muito elevado. Não contávamos com isso aqui. Livro de direito civil, né? O ano passado estava no valor de 10 mil kwanza, hoje já está 18 mil kwanza. Pode pagar um livro a 10, 15 mil kwanza, isso é relativo. Quando ele comprar o livro, este mesmo livro vai lhe trazer uma clareza na mente dele, na qual futuramente ele não poderá sentir aquele preço que ele pagou no livro. As aulas no ensino geral arrancam no dia 4 de setembro em todo o país. No final da terceira reunião ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, a titular da pasta da Educação, Luísa Grilo, garantiu que este ano está prevista a inclusão de 950 mil novos alunos para o sistema de ensino. O ato de abertura do ano letivo 2023-2024 será na província de Malange. Destaque para a 43ª Cimeira da SADC. Angola assume amanhã a presidência rotativa da organização. Luanda recebe os convidados ao evento. Na senda dos preparativos, duas importantes reuniões marcaram o dia hoje, Manuela. Trata-se das reuniões dos presidentes da Troika e igualmente do Conselho de Ministros. Um encontro que, entre outras questões, debateu a situação de paz e segurança na RDC e Moçambique. As reuniões do Conselho de Ministros e dos presidentes da Troika da SADC prepararam terreno para a 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo. A situação de segurança instável no leste da RDC, após o aumento dos conflitos e das atividades de grupos armados, incluindo o M23, continua a ser uma grande preocupação para a região, pois é uma ameaça potencial à paz e à segurança regional. Your meeting today precedes the 41st SADC. O povo da RDC conta com a SADC para implementar mecanismos que promovam a paz sustentável e criem um ambiente propício nas áreas afetadas, permitindo assim que as populações deslocadas internamente possam regressar a casa. Isso possibilitaria que essas pessoas participassem nas próximas eleições e no estabelecimento das instituições governamentais no leste da RDC. As a regional response and support of the DRC efforts to address security challenges in the country. A situação na República de Moçambique também inspira preocupação, que ainda enfrenta desafios de segurança em algumas partes dos seus territórios. The security situation in the Republic of Mozambique has improved significantly. No que diz respeito a Moçambique, quero sinceramente elogiar os nossos países vizinhos que têm sacrificado filhos e filhas através de destacamento da missão da SADC em Moçambique, em apoio aos esforços do governo da República de Moçambique no combate ao grupo terrorista na província de Cabo Delgado. To take full ownership and management of processes beyond the mandate of SAMIM. Os países presidentes da Troika da SADC, nomeadamente Zâmbia, Namíbia e África do Sul, também focaram a discussão em torno da paz e segurança no leste da RDC e Moçambique. 2022 in Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Em relação à República Democrática do Congo, a região tem trabalhado nas modalidades para o envio da missão da SADC na RDC para apoiar o governo no combate a grupos armados e restaurar a paz e segurança na parte oriental da RDC. Essa reunião receberá, portanto, progressos em relação ao envio da missão da SADC para a República Democrática do Congo. A Cimeira da Troika também considerou a situação no Reino do Lesoto, com foco no processo de reforma e nos avanços alcançados até agora, com base no plano de ação do governo do Lesoto, e também foi feita uma consideração sobre a situação política e de segurança no Reino da Suazilândia, que realizará eleições gerais em setembro de 2023, onde se espera que os cidadãos exerçam os seus direitos democráticos através de eleições livres e justas. E as reuniões desta quarta-feira se viram igualmente de acerto dos últimos detalhes para a Cimeira. O dia hoje foi de chegada para alguns dos principais convidados ao evento. O repórter Francisco Soares acompanha os momentos que antecedem o arranque da Cimeira e junta-se a nós em direto. Francisco, boa noite. Informações adicionais numa altura em que já se vive praticamente o tão aguardado momento.
Boa noite, Manuela e Simeão. É verdade, aqui já se vive o ambiente, já se notam alguns chefes de Estado e de Governo a chegarem aqui no Hotel Intercontinental para assim esperarem o tão aguardado dia da 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC. Enquanto isso, aqui a reunião do Conselho de Ministros da SADC e da Troika e dos seus referidos presidentes continua a portas fechadas e eles continuam ali a debater assuntos importantes sobre esta região do continente africano. O dia hoje foi marcado também com a chegada dos chefes de Estado e de Governo e seus representantes dos países que fazem parte desta franja do continente africano, onde os chefes de Estado aqui vão estar aqui amanhã para esta cimeira, a 40ª Cimeira dos chefes de Estado e de Governo, para assim discutirem assuntos importantes, onde o principal foco cinge-se na questão da segurança e paz na República Democrática do Congo, na sua parte leste, e também em Cabo Delgado, na República de Moçambique. Esta cimeira também vai marcar a presidência de Angola rotativa até 2024, assim para assumirmos as pastas deste importante órgão do continente africano, precisamente na África Austral. Aqui já chegaram alguns presidentes que fazem parte desta cúpula, nomeadamente os presidentes da Tanzânia, da República Democrática do Congo, de Moçambique, os países também que fazem parte desta cimeira da África do Sul, da Namíbia, do Comores e dos Seychelles, e outros também que estão aí a chegar, e uns vão chegar no fim do dia de hoje. Lembrar também que a SADC está a preparar uma homenagem ao antigo presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, por sua contribuição importante na luta pela independência da África Austral. Eu sei mesmo que estão preparadas também algumas situações importantes, alguns eventos importantes na próxima cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana, que vai acontecer no próximo ano, em setembro do próximo ano, na República da Etiópia, em Addis Abeba, onde vai ser erguida uma estátua em homenagem ao antigo panafricanista Julius Nyerere por sua luta pelas causas africanas. Vai ser erguida uma estátua para assim simbolizar a importância que ele representava no continente africano. Por conta disso, os olhos estão virados mesmo para o dia de amanhã. Todo mundo está expectante com o dia de amanhã, porque espera-se uma nota aqui nesta reunião do Conselho de Ministros e dos presidentes da Troika da SADC para assim debaterem questões, como eu já havia referido, de paz e segurança na região do continente africano. Angola amanhã vai receber a 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC, que vai marcar assim a presidência rotativa até 2024 do nosso país, e depois vai fechar com o presidente da República a dar uma conferência de imprensa como anfitrião do evento, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Tete António. Por agora, estas são as informações que temos a passar a si, caro telespectador. Manuela e Simeão, boa noite e continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Francisco. E aqui o ponto referente à SADC, que acontece em Luanda. E a Expo Ila, a maior bolsa de negócios do sul de Angola, abriu as portas hoje. É a 31ª edição da feira, que este ano acolhe expositores internacionais de países como Portugal, Brasil e igualmente a África do Sul. Destacam-se na lista. Os empresários participantes à edição 2023 da Expo Ila apostam na qualidade dos seus serviços e produtos para atrair parcerias e também clientes. Nós temos qualidade, temos muitos expositores com muita qualidade, só temos um pequeno déficit. Já começa a ser pequeno. Ampliámos bastante este ano, mas mesmo assim provou que é pequeno. Precisamos de mais. Significa que está um desafio para todos fazer mais e melhor. O país está a apostar cada vez mais na produção nacional e, portanto, quanto mais produtos
feitos por nós, Made in Angola, melhor, e esta, de facto, é a nossa aposta, que cada vez mais temos Made in Angola e seremos cada vez melhores. Estamos, assim, com uma expectativa muito grande em relação aos nossos produtos, pois eles são de qualidade e pelas empresas que nós prestamos os serviços também têm agradecido, têm gostado, então estamos com uma avaliação positiva. Eu acredito que é um bom evento de networking para buscar relações e parcerias que potencializam toda e qualquer uma organização, empresa pública ou privada. O que nós conseguimos ver e enxergar é que vemos empresas muito organizadas e que, de certeza, elas trazem um desafio para as outras demais empresas, porque isso transmite a concorrência, e acredito que vejo que há uma melhoria a nível desse setor. O presidente de direção da APSIL, a organizadora do evento, diz que a Expo Huila tornou-se de um tempo a esta parte na maior bolsa de negócios do sul do país, liderando o mercado regional da produção de grande qualidade. A Expo Huila tornou-se na maior bolsa de negócios do sul de Angola, liderando o mercado regional do saco de açúcar, arroz, caixa de óleo e demais produtos importados. Passamos para uma nova fase, onde o grande destaque hoje recai para a produção nacional, com grande realce para os nossos municípios. Esta região, mesmo nos momentos mais difíceis deste país, sempre deu provas que é possível produzirmos internamente, com um forte pendor para a produção de cereais, frutas, hortícolas. A produção agropecuária, sem dúvidas, sempre foi um dos carros-chefes da nossa região. Os últimos 2 anos foram de poucas admissões para algumas áreas da administração pública. Entretanto, o Executivo estuda formas de alargar os números em função das necessidades. 811.991 trabalhadores constituem a base de funcionários públicos controlados pelo governo angolano. Deste número, 399.820 funcionários pertencem à administração pública civil, dos quais 47.579 estão inseridos na administração central e 352.241 estão ligados à administração local. Na administração pública civil, contabilizamos para a administração central 47.579 funcionários públicos e na administração local 352.241. Nós temos no regime geral 92.972 funcionários públicos. No regime especial temos 281.207 funcionários. Nos cargos de direção e chefia, temos 25.641 funcionários. O maior número de funcionários públicos registra-se nos setores da educação e saúde, números que cresceram entre 2021 e 2027. Quanto à nova modalidade de concursos públicos, a ENAP garante ser credível. O maior número de funcionários públicos registram-se no setor da educação e saúde, com uma representatividade na ordem de 46,3% e 18,1%, respectivamente. O júri não pode passar para a fase seguinte se a fase anterior apresentou constrangimentos. Temos que saná-los primeiro e aí seguir. Daí, muitas vezes, não se cumprir os prazos, daí, muitas vezes, não termos as listas publicadas no tempo que devíamos publicar, porque não podemos avançar. A plataforma não permite. É credível? É credível. Há imparcialidade? Há imparcialidade. Não há intervenção humana. Por esta altura, oficiais de justiça realizam uma greve, facto que levou à paralisação de alguns postos de atendimento de registro civil, notários e outros. Quanto a isso, Amélia Varela diz que o SIAC está a garantir os serviços mínimos. E à margem do briefing desta quarta-feira, uma delegação chefiada pelo diretor do Gabinete Jurídico e Intercâmbio do MAPTES esteve reunida com os ex-trabalhadores angolanos na extinta RDA. No final, as partes falaram sobre consensos alcançados. Fruto do entendimento que houve aqui na reunião, vamos criar uma task force, um grupo de trabalho, de formas que o governo e a associação vamos dar por encerrado até dezembro, a meta é dar por encerrado até dezembro de 2023.
2023 do corrente ano deste processo. Sobretudo, estamos a nos referir daqueles que ainda não passaram a reforma, uma vez que o resto das indemnizações já foram sendo pagas. Nos entendemos, lavrou-se uma ata e acredito eu que brevemente o Ministério vai fazer um pronunciamento com relação a isso. E mais uma vez apelar os colegas que ainda não foram inseridos para então assim fazerem a sua inscrição para o efeito. Itália e probabilidade de novas erupções. Em destaque. Naufrágio provoca 18 mortos na República Democrática do Congo. Um assunto para conferir no resumo da atualidade internacional com a Janete Meio-Dia, que traz claramente outros destaques. Janete, boa noite. Boa noite, Manuela. Boa noite, Simeão. Assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Antes de passarmos para o Congo, olhamos rapidamente para a Líbia, onde 55 pessoas morreram e 146 ficaram feridas na sequência dos confrontos entre dois grupos armados nas ruas de Tripoli, capital do país, de acordo com o último balanço divulgado hoje pelo Centro Médico de Emergência. Os combates entre a Brigada 444 e a Força Rada, dois grupos que surgiram depois da queda de Muammar Gaddafi, iniciaram nesta segunda-feira, no sudoeste da Líbia. Confira a seguir outras notas internacionais. 18 pessoas morreram afogadas no oeste da República Democrática do Congo, depois de um barco fluvial ter se partido. A embarcação transportava mais de 300 passageiros, de acordo com as autoridades. Segundo a polícia da província de Mai-Ndombe, as autoridades locais estavam em maior número no barco. Uma organização da sociedade civil afirmou que o barco afundou porque estava sobrecarregado e em más condições. A polícia e mergulhadores procuraram os passageiros desaparecidos no rio, enquanto as autoridades aguardavam mais informações para permitir avaliar as causas da falha do barco. No Níger, os habitantes estão a apelar a um recrutamento em massa para fazer face a uma possível intervenção militar estrangeira no país, depois da decisão tomada pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental de usar a força. A iniciativa, que é liderada por um grupo de moradores de Niamey, capital do Níger, tem como objetivo recrutar voluntários de todo o país para se inscreverem nos voluntários para a defesa do Níger, para lutar, ajudar com cuidados médicos e fornecer logística técnica e de engenharia, entre outras funções, caso a junta precise de ajuda. A campanha de recrutamento será lançada no sábado em Niamey, bem como em outras cidades onde as forças invasoras podem entrar, como perto das fronteiras com a Nigéria e Benin. Um navio de carga ucraniano partiu hoje do porto de Odessa, usando um corredor temporário descrito como nova rota, segundo o vice-primeiro-ministro da Ucrânia. O navio porta-contentores partiu com mais de 30 mil toneladas de carga em 2.114 contentores. A nova rota é para os navios que entram e saem da Ucrânia, uma vez que outros caminhos foram bloqueados pela Rússia. O vice-primeiro-ministro ucraniano garantiu que o corredor será utilizado principalmente para evacuar os navios da Ucrânia, que estão nos portos desde a invasão pela Rússia. O navio que partiu hoje estava no porto de Odessa desde 23 de fevereiro de 2022. A Coreia do Norte afirmou que o soldado americano que atravessou a fronteira do país desertou para fugir de abusos e racismo. A informação foi divulgada pela imprensa norte-coreana, facto que é considerado a primeira confirmação das autoridades do país da detenção do soldado americano de 23 anos. De acordo com a France Press, o soldado devia retornar aos Estados Unidos em julho, mas fugiu do aeroporto e atravessou a fronteira para a Coreia do Norte de forma intencional, segundo as autoridades americanas. Está contada a atualidade internacional. Até a próxima. Manuela e Simeão, boa noite. Boa noite. Muito boa noite, Janete. Bom descanso. A Itália elevou para o estado de pré-alerta o vulcão Etna devido à alta probabilidade de novas erupções. Isso depois dos acontecimentos de domingo que levaram ao encerramento temporário do aeroporto da Catânia, na ilha de Sicília. A Itália elevou para o estado de pré-alerta o vulcão Etna devido à alta probabilidade de novas erupções. Depois da erupção, o aeroporto de Catânia, na Sicília, foi temporariamente encerrado e, nesta terça-feira, o Departamento da Proteção Civil de Sicília emitiu um boletim em que eleva o estado do vulcão,
neste momento o mais ativo da Europa, depois de o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia ter advertido para flutuações grandes nos valores de amplitude média do tremor vulcânico nas últimas 24 horas. O alerta foi também elevado para a aviação civil, mas o Aeroporto Internacional de Catânia está a funcionar, depois de ter estado encerrado na segunda-feira devido às cinzas lançadas pelo vulcão. O vulcão, situado na Sicília, que retomou a sua atividade no domingo, produziu uma nuvem eruptiva e um desvio do fluxo de lava para o sul da cratera, a uma altitude de 2.800 metros, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. Episódios eruptivos como este são normais na recente atividade do vulcão e costumam cobrir de cinzas as cidades sicilianas ao seu redor. O partido do Galo Negro esteve hoje concentrado no Hotel de Convenções de Talatona, onde realizou o que chamou de cerimônia oficial de subscrição da iniciativa de destituição do Presidente da República. 86 dos 90 deputados do grupo parlamentar da UNITA subscreveram a iniciativa político-legislativa para a destituição do Presidente da República. As ausências de 4 deputados foram justificadas pelo presidente do grupo parlamentar, que sublinhou que o número de deputados presentes na cerimônia dão legitimidade ao seu partido para avançar com o processo de destituição. De 73 assinaturas que a Constituição manda, determina que seja um mínimo, ultrapassamos largamente esta margem. Feita esta assinatura, formalmente estão reunidas as condições legais para os deputados da nação darem início ao processo de destituição. Na sua intervenção, o presidente da UNITA disse que o passo dado pelos deputados do seu partido nesta quarta-feira marca uma nova era do ponto de vista político em Angola. Se estivéssemos num outro sistema e regime políticos cujas constituições o consagram, esta iniciativa que levamos a cabo até poderia ser uma moção de censura, um instrumento similar à destituição. O MPLA, partido com maioria parlamentar, defendeu na Assembleia Nacional que não haverá destituição do Presidente da República, por este ter sido eleito democraticamente. O modo como alguns preferem, de forma ultrajosa, destruir aquilo que foi construído com muito sacrifício, denota irresponsabilidade, imaturidade e imprudência, que só podem ser geradas por juízos toldados pela extrema ganância e ansiedade pelo momento que não é chegado. Como diz a sabedoria popular, o apressado come cru. O grupo parlamentar do MPLA reafirma aqui e agora o seu incondicional apoio ao presidente João Lourenço e declara alto e em bom som: não haverá destituição do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, eleito democraticamente pela maioria dos angolanos. Ponto. As subscrições dos deputados da UNITA seguem agora para a Assembleia Nacional, onde receberão tratamento como prevê o regimento interno da Assembleia Nacional e a Constituição da República. O MPLA esteve reunido hoje aqui em Luanda. O encontro foi dominado por acertos da agenda interna. Juntou-se segundo os secretários provinciais e foi orientado pela vice-presidente do partido. Foram analisados nesta quarta-feira no complexo turístico do Futungo vários pontos da vida interna do partido. No poder, o ato foi presidido pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. A reunião visa, dentre outros objetivos, responder positivamente aos desafios que se impõem para a revitalização da estrutura partidária. Participaram deste encontro os segundos secretários provinciais do MPLA e também os secretários dos departamentos ligados às áreas da organização e mobilização política de quadros e dos assuntos políticos e eleitorais para a materialização e fortalecimento do partido. É necessário que o partido, a cada nível, se organize, se prepare e, como lema, sabermos onde está o meu camarada, quantos somos, onde estamos e o que fizemos. E então, são essas as tarefas, são essas
as discussões que estamos a levar a cabo neste âmbito. Os partidos conseguem sobreviver e manter a sua existência por via das estratégias de organização interna, e a vida interna, nesse particular, constitui-se como sendo o pilar fundamental para que, e como alavanca para que os partidos avancem, e sempre na tônica do crescimento de militantes, por via do aumento do número de militantes. E sabe que o MPLA é um partido que está alicerçado na base. A base é o CAP, a militância do MPLA com maior preponderância é no CAP, e a existência dos CAPs, o funcionalismo dos CAPs dão longevidade ao nosso glorioso MPLA. O encontro foi orientado pelo secretário do Birro Político para a Organização e Inserção na Sociedade, Gonçalves Moandumba. Um dos pontos dessa reunião tem a ver com o Regulamento Geral da Organização e Funcionamento das Organizações de Base do MPLA. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, reafirmou hoje o total apoio ao presidente João Lourenço durante o seu discurso de abertura desta atividade, que juntou os segundos secretários do partido a nível das províncias. Os nossos adversários fazem um jogo baixo. Estamos atentos às suas manobras subversivas e temos de lhes responder, como sempre, com muito trabalho e na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da unidade nacional e da estabilidade política do país. Auguro que esta reunião permita, sobretudo, o redobrar dos esforços ao nível do trabalho político e continuarmos a criar e a inovar na forma de fazer política, que requer cada vez mais inteligência estratégica, mas também unidade e coesão que sempre acompanhou o nosso partido no percurso das suas lutas e vitórias. Termina aqui a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta amanhã à mesma hora. Assim desejamos continuação de uma ótima noite. Boa noite, estamos juntos.